Galera, todo mundo acha que o grupo de guerreiras do K-pop está completo, mas isso é mentira. Os criadores acabaram de revelar que o grupo sempre foi planejado para ter 4 integrantes. A Netflix estava guardando essa informação há anos. E hoje, a gente está descobrindo quem é essa integrante que falta, começando pelo passado sombrio dela. Antes de revelar quem ela realmente é, tem uma peça-chave da história que você precisa saber, porque tudo nesse mistério está conectado. Nos storyboards originais que os criadores compartilharam, Rumi vê flashbacks que mudam como a gente entende o filme inteiro. O pai dela não era um monstro do mal ou um demônio sem rosto. Era gentil, carinhoso e genuinamente apaixonado pela mãe dela. O relacionamento deles não era falso ou manipulador. Era real e era proibido. Quando Celine descobriu, ela não o expôs nem o exilou. Ela o matou. Essa única escolha discretamente transformou Celine de uma figura de autoridade rígida em uma vilã completa. Mas os storyboards revelam algo ainda maior. Naqueles rascunhos iniciais, a mãe de Rumi não deu à luz apenas uma criança. Ela teve 2 meninas ao mesmo tempo. Uma é claramente ela, a outra nunca é nomeada. Se nasceram juntas, há só uma resposta que faz sentido. Rumi tinha uma irmã gêmea. E isso não é só especulação. Há uma imagem de storyboard cortada mostrando todos os 4 juntos. A mãe de Rumi, o pai demônio, a pequena Rumi e outro bebê deitado bem ao lado dela. Os criadores eventualmente removeram esse flashback inteiro para manter o filme focado na jornada presente de Rumi. Revelar a virada completa de Celine para o mal e introduzir uma gêmea secreta teria precisado de muito mais explicação do que um único filme poderia comportar. Mas quando você sabe disso, não dá mais para desver. Se Celine estava disposta a matar um demônio que amava e havia um segundo bebê com sangue demoníaco, então algo claramente aconteceu com essa gêmea. O que deixa uma pergunta pairando sobre a história inteira. O que aconteceu com a irmã gêmea de Rumi? E onde ela está agora? Aqui está a parte que torna essa teoria realmente aterrorizante. A irmã gêmea de Rumi não estava se escondendo no reino demoníaco com Guimá. Ela não estava trancada em alguma caverna de lava ou flutuando em névoa assustadora. Segundo fontes internas, ela fez a coisa mais perigosa possível. Ela se misturou com os humanos. Lentes marrons para esconder esses olhos amarelos brilhantes. Roupas normais, vida normal, sem capa dramática, sem gargalhada do mal, só uma garota comum andando por aí como se não tivesse sangue demoníaco nas veias. E é isso que torna isso assustador, porque se ela está vivendo como humana, ela pode ser qualquer um. Aquele personagem de fundo aleatório, aquela menina que aparece por 2 segundos e nunca fala, aquela pessoa que você nem notou porque estava ocupado demais assistindo Rumi cantar. Então sim, se você rever o filme, não pisca. A 4ª integrante das Huntrix pode já ter estado na tela esse tempo todo, só curtindo o fundo tipo ainda não. Fontes internas dizem que a resposta real não está escondida em diálogos ou cenas deletadas. Está escondida nos storyboards originais. Se você olhar de perto para os bebês, um detalhe aparece imediatamente. Um deles tem olhos amarelos, a mesma cor de olho do pai demônio. E esse detalhe importa porque significa que aquele bebê não era humano de jeito nenhum. Aquele bebê era totalmente demônio. Agora pausa por um segundo e pensa no que isso implica. Celine já matou o pai simplesmente por ser um demônio, mesmo sendo gentil, amoroso e nunca tendo machucado ninguém. Então, o que você acha que ela teria feito quando percebeu que um dos recém-nascidos carregava esse mesmo sangue demoníaco? A suposição óbvia é que Celine tentou apagar o problema da mesma forma que fez antes. Um demônio já lhe causou problemas. Ela não ia deixar outro crescer. Mas aqui está a reviravolta que os storyboards sugerem discretamente. E se não funcionou? E se a gêmea demônia sobreviveu? E se ela escapou antes de Celine terminar o serviço e desapareceu completamente? Isso explicaria por que Celine criou apenas uma criança, por que Rumi cresceu isolada, e por que tanta coisa sobre a identidade dela foi escondida dela. Celine não estava só protegendo Rumi do mundo. Ela estava protegendo o mundo da verdade e do único demônio que ela não conseguia controlar. E isso nos leva diretamente para o próximo segredo. Segundo os criadores, as Huntrix sempre foram projetadas para ser um grupo de 4 integrantes. Não 3, 4. Isso sozinho já deveria levantar suspeitas. Olha para os maiores grupos de K-pop femininos do mundo. Blackpink, Mamamoo e até 50/50. A fórmula é clara. 4 integrantes criam equilíbrio, contraste e potencial narrativo. 3 nunca foi o objetivo final. Era o espaço reservado. Então, quando você conecta todos os pontos, a resposta quase se escreve sozinha. Uma gêmea desaparecida, uma demônia sobrevivente, um grupo de meninas com uma integrante a menos. O filme não estava nos mostrando a versão final das Huntrix. Estava preparando o review. A irmã gêmea de Rumi não está só viva. Ela deve voltar.
E quando ela voltar, não vai só abalar a história, ela vai completar o grupo. A gente está dizendo agora. A quarta integrante das Huntrix está se escondendo à vista de todos esse tempo todo. E quando finalmente acontecer, lembra quem avisou primeiro. Agora, esse próximo segredo é onde as coisas realmente começam a desmoronar. E envolve as Sunlight Sisters, as caçadoras lendárias que existiam muito antes das Huntrix. Naquela foto antiga, a gente consegue ver claramente Selene, a mãe de Rumi, e Mong, que a gente já sabe que morreu pelas mãos de Selene. A gente analisou isso em outro vídeo. Mas aqui está o problema. Eram 3 Sunlight Sisters, e ninguém jamais fala sobre a terceira. Tipo, nada mesmo. Fontes internas dizem que a irmã que falta não desapareceu. Ela entrou em ação. Ela é quem pegou a gêmea de Rumi e a criou em segredo, longe de Selene e longe do caos. E aqui está a diferença-chave. Enquanto Selene empurrou Rumi para os holofotes e a forçou a se tornar uma arma, a terceira irmã escolheu proteção em vez de controle. Ela escondeu a gêmea, a treinou discretamente e a manteve viva. E agora para a parte que muda tudo. As notas dos storyboards revelam que a gêmea ficou sabendo sobre Rumi quando ainda era criança. A terceira Sunlight Sister lhe disse a verdade. Quem ela era, o que aconteceu com os pais delas e por que foram separadas. Isso significa que a gêmea não existia só nas sombras. Ela tem observado à distância, acompanhando a vida de Rumi, as amizades com Mira e Zoe, até aparecendo em shows sem ser notada. A gêmea de Rumi não estava perdida. Ela estava esperando. E quando ela finalmente der um passo à frente, não vai ser por acidente. Vai ser nos termos dela. Aqui está a parte que discretamente torna a gêmea de Rumi ainda mais assustadora do que qualquer demônio que a gente viu até agora. Ela é mais forte, não mais inteligente, não mais chamativa, só mais poderosa. Mesma linhagem, mesma herança demoníaca, mesmo potencial. Mas o dela nunca foi enfraquecido pelo medo ou pelo controle. Onde Rumi aprendeu a lutar contra demônios, a gêmea aprendeu a não fazer isso. E essa é a reviravolta real. Ela se recusa a usar esse poder. Não porque não pode, mas porque não vai. Ela cresceu sabendo a verdade que Rumi só aprende depois, que o pai delas morreu tentando provar algo simples. Demônios podem amar. A gente já viu prova disso através de Genu, especialmente quando ele literalmente deu a vida para salvar Rumi. Mas a gêmea, ela carregou essa verdade desde a infância. Então ela se recusa a levantar uma lâmina contra os seus, não importa o custo. É por isso que quando as duas finalmente se encontrarem, não vai ser só emocional. Vai ser bagunçado. Duas irmãs, mesma origem, crenças completamente diferentes. Uma foi criada para lutar, a outra foi criada para proteger. Uma acredita que sobreviver significa escolher lados. A outra acredita que sobreviver significa recusar. Esse tipo de choque não termina num abraço. Termina em fogos de artifício. Então, se você ama guerreiras do K-pop e quer o tipo de segredos profundos que a Netflix absolutamente não explicou para você, garante que está inscrito. Clica no vídeo na tela agora. A gente vai ainda mais fundo lá e alguns desses reviews genuinamente mudam como você vê o filme inteiro. Até a próxima, fique ligado e fique sábio. Obrigado por assistir.